Olá, alunos e alunas da licenciatura em Pedagogia. Sejam novamente bem-vindos e bem-vindas à disciplina Teorias Educacionais. Vocês já me conhecem, sou a professora Nádia Helena e hoje nós iremos estudar a unidade 1, que irá tratar das concepções epistemológicas da educação. Nós iremos estudar as principais teorias sobre o conhecimento, esse é o tema da nossa aula, e os objetivos da nossa aula serão conhecer os conceitos e fundamentos da educação que norteiam a prática pedagógica na sala de aula e também identificar as características e os teóricos que embasam as teorias inatista, empirista e interacionista do conhecimento. Os conteúdos da nossa aula serão o conhecimento e as teorias da educação e, posteriormente, as teorias do conhecimento, o inatismo, o empirismo e o interacionismo. Iremos abordar inicialmente a questão da epistemologia relacionada à educação. E, para isso, eu trago o seguinte questionamento. O que é epistemologia? Que termo é esse que parece ser tão estranho? Essa palavra epistemologia, ela é resultado da fusão de duas outras palavras, que é a episteme, que significa conhecimento, e logo, que significa estudo ou ciência. Então, epistemologia é o estudo ou a ciência do conhecimento. É aquela parte da filosofia que investiga a relação entre o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido. Então, epistemologia é o estudo sobre a ciência, tomado como sinônimo de conhecimento. Como é que se dá o conhecimento? Essa é a grande preocupação da epistemologia. Também trata-se de teorias do conhecimento, a parte da filosofia que investiga a relação, como eu já falei, entre um sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido. Então, a epistemologia, ela se preocupa com essas questões. O que é conhecer? Como que o sujeito alcança o conhecimento? E aí nós teremos várias teorias epistemológicas, né, que se preocupa em explicar como é que o sujeito conhece e como é que ele alcança o conhecimento. E é isso que nós iremos estudar, né, daqui para frente, essas teorias epistemológicas da educação. Temos, assim, a primeira epistemologia que eu irei apresentar para vocês, é o inatismo ou apriorismo. Ao lado nós podemos ver aí a imagem do filósofo René Descartes, né, um grande filósofo racionalista que inspira o inatismo, e a imagem de um bebê, né, o nascimento de um bebê que também se reporta a esse inatismo, né, diz que todos nós já nascemos prontos, né, nós já nascemos com todos os conhecimentos, todas as habilidades, todas as competências já estão impressas no nosso DNA. Portanto, nós só iremos desenvolvê-lo no decorrer da nossa existência. Nós só iremos trazer à tona esses conhecimentos no decorrer da nossa existência, da nossa vida. Mas tudo isso nós já trazemos, né, desde o nosso nascimento. É o que diz a teoria inatista ou apriorista. Por que apriorismo? Porque apriorismo vem de a priori. Né? O que é isso? É aquilo que é posto antes como condição. Né? O que é que vem antes, né, do nosso nascimento? Já nasce conosco. Então, o apriorismo, ele considera que o que vem antes de tudo é a nossa bagagem hereditária. Tá? E por isso é ela a mais importante. Nós temos, então, essa concepção epistemológica, ela é inspirada na filosofia racionalista. Por quê? Porque essa filosofia racionalista acredita que para se chegar ao conhecimento é por meio da razão. A razão, ela já nasce conosco, segundo os inatistas. Nós já nascemos com a nossa razão, nós já nascemos com a nossa inteligência. Então, ela é inata, ela é imutável e ela é igual em todos os homens, em todos os seres humanos, homens e mulheres. Além disso, nós temos a citação do Descartes, desse filósofo aí da imagem, que ficou muito conhecida a frase dele, penso, logo existo. Para René Descartes,
as ideias verdadeiras vêm da razão, portanto, a razão ela já nasce conosco, né? Nós já trazemos essa razão. E aí essa frase para simbolizar essa epistemologia, essa concepção epistemológica também de educação. Penso, logo existo. Nasci com a razão, eu penso, logo eu existo. Então, para os inatistas, as ideias elas já se encontram no espírito humano. Essa perspectiva, ela sustenta que todos nós, né, naturalmente, sem nenhum esforço, nós já carregamos as aptidões, as habilidades, conhecimentos, todas essas qualidades nós já carregamos na nossa bagagem hereditária. Tá? E aí, essa concepção, ela vem motivando um tipo de ensino que acredita que o professor ele não deve interferir tanto, né, na aprendizagem da criança ou do aluno, da aluna. Por quê? Porque o aluno ele já traz, né, esse conhecimento desde o seu nascimento. O papel do professor, nesse caso, seria apenas trazer à consciência esse conhecimento que está adormecido. Eles valorizam os fatores maturacionais e hereditários. É por isso que eu trago aqui a imagem do nascimento de um bebê, para simbolizar essa importância que os inatistas dão aos fatores hereditários e maturacionais. Então, nós já temos essa carga genética, já nascemos dotados de todas as nossas qualidades. Então, com o tempo, todas essas qualidades ou defeitos, eles irão aparecer num processo maturacional. À medida que nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo e esses conhecimentos, essas habilidades vão surgindo naturalmente. E aí eu trago a relação do inatismo e educação. Nós temos aí esse pequeno gráfico simbolizando S, o sujeito, e O, o objeto. Portanto, a seta saindo do sujeito para o objeto significa que o sujeito ele já traz a sua carga genética, né? já traz toda a sua bagagem hereditária, portanto o ensino ele tem que ser nessa direção, do sujeito que já sabe alguma coisa, que já tem essa carga genética, para o objeto. E do outro lado nós temos A de aluno ou aluna e P de professor ou professora. Portanto, como é que se dá o inatismo da educação? O conhecimento tem que partir do aluno para o professor. O professor deve interferir o mínimo possível nesse processo, porque acredita-se que o aluno já vem com toda a bagagem hereditária, já vem com todos os conhecimentos. Então, o professor aqui ele não vai ter muito o que fazer, ele vai apenas despertar esses conhecimentos, essas habilidades que estão adormecidas nos alunos e que isso vai ser despertado ao longo do seu desenvolvimento maturacional. A partir do momento que a criança ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo organicamente, amadurecendo, vamos dizer assim, é que a aprendizagem vai acontecendo naturalmente. Essa é a concepção inatista, né, relacionada à educação. O que mais nós podemos falar sobre o inatismo e a educação? É que o aluno ele já traz um saber e precisa apenas trazer a consciência, daí o papel do professor de interferir o mínimo possível, trazer a consciência do aluno aquilo que ele já traz na bagagem genética. É um ensino laissez-faire, deixar o aluno fazer para encontrar o seu caminho. Então, o aluno ele fica num processo mesmo solto, deixado ao seu modo, e o professor vai interferir o mínimo possível. Por isso que é um ensino laissez-faire, deixar o aluno fazer o que ele quiser, porque ele já traz consigo todas essas bagagens hereditárias e ele irá se desenvolver ao longo do tempo naturalmente. É isso que os inatistas eles acreditam. Além disso, o professor, a professora, é despojada de sua função, né? Enquanto a não aprendizagem dos alunos ou das alunas é considerado um déficit herdado. Interessante observar que nessa epistemologia o professor ele tem um papel ali não como protagonista,
O professor ele tem um papel diferenciado, ele fica ali mesmo só para ajudar o aluno a trazer esse desenvolvimento à tona, trazer à tona os conhecimentos. Então, o professor ele não vai ter a função de ensinar o aluno, né? Não tem essa função de ensinar, porque o aluno ele vai aprender o que ele quiser. É ele o sujeito do conhecimento, ele já traz tudo pronto, então ele vai aprender o que ele quiser e o professor vai só ajudar ele a aprender o que ele quiser, tá? De uma forma bem simplificada seria isso. E a aprendizagem dos alunos, os alunos eles vão, como eu falei, aprender o que eles querem. Portanto, se eles atingirem um nível de desenvolvimento excelente, é porque eles já trouxeram isso na sua carga genética, é um dom, eles já nasceram com aquele dom. Entretanto, aquele aluno que não teve um bom desempenho, que tem um déficit de aprendizagem, que não conseguiu atingir a meta da escolarização, a meta que foi traçada pelo professor, aquele aluno é considerado alguém que herdou uma carga genética não muito boa, por isso que ele não desenvolve. Então, também é considerado um déficit herdado. Ou pode ser um déficit herdado, ou pode ser uma capacidade herdada muito boa ou ruim. Então, tudo isso justifica a concepção inatista. E o professor, ele se desresponsabiliza da sua função enquanto professor. Se o aluno foi ruim na prova, se ele foi ruim durante o ano letivo todo, a culpa não é do professor, a culpa é do aluno, porque ele já nasceu com um déficit, ele já nasceu sem um dom, ele já nasceu desprovido dessas qualidades. Enquanto aquele aluno que tem um bom desenvolvimento, que se destacou, o mérito é do aluno também, não é do professor. Tá? Então, a teoria inatista, ela parte dessas considerações, e aí eu trago uma imagem aqui, uma pessoa segurando um bebê para simbolizar o inatismo, e algumas falas reais de professores sobre essa epistemologia. Você não transmite o conhecimento, você leva a pessoa a conhecer. Essa é uma fala muito comum de professores, né? Que eu não levo o aluno a conhecer, ele mesmo vai aprender sozinho. E a outra fala muito comum, acho que ninguém pode ensinar ninguém, pode tentar transmitir. Acho que a pessoa aprende por si só. Então, veja só como essa concepção inatista ela está muito presente na sala de aula, nos discursos dos professores. Né? Quando os professores colocam que ninguém ensina ninguém, então ele já entende que a pessoa nasceu com aquela característica, com aquele dom, né? Com aquelas capacidades. Então, portanto, ele não vai ter nenhum papel preponderante para favorecer a aprendizagem daquele aluno. E isso a gente precisa ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente tem esse discurso em sala de aula, de que eu não vou ensinar fulano porque o fulano já traz um déficit da família ou um déficit hereditário, e aí o aluno fica sem ter esse acompanhamento, sem ter os conhecimentos básicos para que eles possam alcançar. Outra epistemologia que nós temos é o empirismo, que aí vai impactar muito na área da educação. Então, esse empirismo ele está vinculado à filosofia aristotélica, baseado no pensamento de Aristóteles, porque, segundo ele, as pessoas nascem sim com capacidade de aprender, mas elas precisam de experiência ao longo da vida para que se desenvolvam. Então, a fonte do conhecimento são as informações que são captadas pelo meio exterior através dos sentidos. Então, o Aristóteles, ele acreditava que o conhecimento verdadeiro, ele é acessado pelo intelecto e pelos sentidos. E aí nós temos o conhecimento é adquirido por meio da experiência e dos sentidos, é isso que o empirismo acredita, tanto é que essa palavra vem de empiria, que significa experiência, e uma frase muito conhecida pelo Thomas Hobbes, que é um filósofo aí dessa corrente empirista, ele diz que não há nada no nosso intelecto que não tenha entrado lá através dos sentidos. Então vejam que para ele nós só aprendemos porque nós tivemos contato com alguma coisa, com a experiência que nos fizeram aprender.
Então, nós podemos dizer que os empiristas eles são todas aquelas pessoas que pensam, de forma consciente ou não, que o conhecimento ele vai se dar por força dos sentidos. Então, a gente vai conhecer, eu conheço uma maçã porque eu experimentei, eu só conheço uma música porque eu ouvi, eu só conheço determinado lugar porque eu visitei. Então, tudo vem da experiência. Tá? O conhecimento ele é algo que vem do mundo do objeto, o conhecimento ele é externo ao sujeito, embora ele já tenha predisposição para aprender, mas o conhecimento vem de fora, né? Vem do mundo do objeto. Um filósofo que representa muito bem essa corrente empirista, né? Essa epistemologia empirista, é o John Locke. Como vocês podem olhar aqui na foto, né, esse sujeito aqui da imagem, na verdade, foto não, da imagem. E ele nos deixou aí a teoria da tábula rasa. Para ele, todos nós somos uma tábula rasa. Nós nascemos e todas as nossas aprendizagens, elas são impressas em nós como se nós fôssemos uma folha, em que todas as experiências externas elas são depositadas nessa folha em branco, tá? Uma tábula rasa. Então, eles acreditam que nós não trazemos nenhuma experiência, que nós não sabemos de nada. Então, é preciso esse conhecimento do meio, né? Esse mundo do objeto, esse mundo externo, a importância deles para que nós possamos aprender. Então, é a teoria da tábula rasa. Nós aprendemos porque nós temos alguém de fora que nos trouxe, nos imprimiu esse conhecimento. Então, eu trago também uma frase do Locke, desse mesmo autor, que vai representar essa visão empirista. Diz assim: todas as ideias derivam da sensação ou reflexão. Suponhamos, pois, que a mente é, como dissemos, um papel em branco, desprovida de todos os caracteres, sem quaisquer ideias. Como ela será suprida? A isso respondo, numa palavra da experiência. Todo o nosso conhecimento está nela fundado e dela deriva fundamentalmente o próprio conhecimento. Então, é um trecho que sintetiza essa teoria da tábula rasa, tá? De que nós somos um papel em branco, de que nós temos nenhum conhecimento e todas as experiências, todo o conhecimento são impressas, né, na nossa cabeça e a partir daí a gente tem a possibilidade de conhecer. A relação do empirismo e a educação, como é que se dá esse processo? Aqui nós temos um pequeno gráfico, nós temos novamente o sujeito e o objeto, né, e aí a seta saindo do objeto, né, do mundo externo. E nós temos o aluno e o professor, a seta saindo do professor. Então, nesse pequeno gráfico, nós podemos dizer que, para o empirismo, o conhecimento vem de fora, né? Eu estava vindo aqui do objeto. Né? Quem é esse meio, né? Esse mundo do objeto, esse meio físico, social? É o professor. O professor que está de fora, que não considera os conhecimentos dos alunos, porque para eles os alunos não vêm com nenhuma bagagem, né, nenhuma experiência. Então, a seta apontando para o sujeito, para o aluno. Então, o objeto, né, o meio externo, apontando para o sujeito. O conhecimento vem de fora. Da mesma forma, é o professor aqui que detém todo o conhecimento, de acordo com o empirismo, é ele que coloca ao aluno todo o conhecimento, é ele que deposita, né, na mente, na cabeça do aluno, todos os conhecimentos que eles devem aprender. Então, é essa relação. O professor direciona para o aluno, né, os objetos, os conhecimentos de fora para que eles aprendam. Nesse sentido, o aluno, como é que ele é considerado? Ele é considerado como destituído ou destituída de qualquer conhecimento, por isso essa ação de fora, né, de fazer o aluno aprender tudo que ele não conhece, que ele ainda não teve nenhum contato, mesmo que ele tenha, não é considerado pelo professor e nem pela escola. E também o professor é a única transmissora do conhecimento. Né? Existe uma polarização aí, o professor
ele só ensina e o aluno só aprende. Em nenhum momento o aluno pode ensinar ou o professor pode aprender. E o sujeito é determinado pelo mundo do objeto e pelo meio físico e social. Quem é que determina o sujeito? É o mundo do objeto, é o professor que determina o sujeito, é o professor que ensina. Portanto, o sujeito nessa epistemologia, ele é determinado pelo professor, né, pelo seu mundo externo. E aqui também existe o mito da transferência do conhecimento, né? Para os empiristas, nessa relação aí do gráfico que nós podemos observar a seta saindo do professor, o conhecimento saindo do professor e sendo transferido para o aluno, é esse mito da transferência do conhecimento, de que o professor ele pode transferir todo e qualquer tipo de conhecimento para a mente do aluno. E aí nós trazemos uma imagem, né? Uma exclamação e a frase real de alguns professores. A primeira frase diz o seguinte: o conhecimento se dá à medida que as coisas vão aparecendo e sendo introduzida por nós na criança. Então, isso aí é uma frase típica dessa teoria empirista, né, que o professor acredita que as crianças vão aprendendo à medida que o professor vai introduzindo para elas os conhecimentos. E a outra fala de um professor o conhecimento é transmitido sim, através da família, do meio ambiente, das percepções e de tudo. Aqui fica bem claro como é que esse sujeito é determinado pelo mundo externo, pelo mundo do objeto, seja o professor, a família, outras instituições sociais, todo mundo deposita os conhecimentos para a criança e ela vai, a partir disso, né, tendo todo o conhecimento. É isso que diz a teoria empirista. Então, nós temos aí, de um lado, dois polos. A teoria empirista, que acredita que tudo vem de fora e o aluno deve aprender, e a teoria inatista, que diz que o aluno já traz toda a sua bagagem, portanto, o professor ele não vai ter um papel tão decisivo na aprendizagem dos alunos. Por último, nós temos a teoria interacionista, que difere tanto do inatismo como do interacionismo. Ele vai dizer que o conhecimento se dá pela interação do sujeito com o objeto. Para o interacionismo, nós, enquanto seres humanos, nós temos potencialidades, nós temos características próprias. Mas se o meio não favorecer esse desenvolvimento, seja fornecendo objetos, seja abrindo espaço e organizando a ação, essas características elas não vão se concretizar, elas não vão estar presentes no desenvolvimento. Tá? Então, o interacionismo ele vem equilibrar, na verdade, essas duas epistemologias e ir além delas. Outro ponto colocado pelo interacionismo é que não basta somente ter contato com o conhecimento para adquiri-lo. É preciso agir sobre o objeto e transformá-lo. Então, a gente pode perceber, nesse segundo ponto, a presença do sujeito como um ser ativo, que possui um conteúdo que já traz uma bagagem de conhecimento, né? Portanto, não basta somente ter contato com esse conhecimento que o professor traz, com o conhecimento que a família traz ou que outras instâncias sociais trazem, mas é realmente a necessidade de o indivíduo agir sobre o objeto, ele transformá-lo, se apropriar desse conhecimento como sendo seu. E é nessa lógica que o interacionismo ele opera, né, de que o indivíduo ele tem que agir sobre o objeto para transformá-lo. Para sintetizar, o interacionismo, né, esse terceiro ponto diz o seguinte: o conhecimento não é incorporado diretamente pelo sujeito, como acreditava a teoria empirista, como acredita, né, e pressupõe uma atividade por parte de quem aprende, que organize e integre os novos conhecimentos aos já existentes. Para o interacionismo, o conhecimento realmente ele não é adquirido, né, dessa forma assim, pela experiência tão imediata, mas precisa de uma atividade para que o aluno ele possa relacionar o que ele já possui, os conhecimentos prévios que ele já traz, para a partir disso ele organize, né, esses novos conhecimentos, se apropriem disso. Tá? Então, é mais amplo. O interacionismo, ele contempla o conhecimento a partir da perspectiva do sujeito que interage ativamente com o objeto a ser conhecido.
diferente das demais teorias que nós vimos há pouco. A foto ao lado é do Jean Piaget fazendo a experiência com os alunos. Ele é um dos principais representantes do interacionismo, porque ele saiu desse polo de inatismo e empirismo e ele pensou o conhecimento a partir de uma outra perspectiva, a partir do sujeito que interage com o objeto. Por fim, eu trago algumas contribuições do interacionismo e a sua relação com a educação. Veja que o sujeito, o objeto, a seta está para ambos os lados, assim como o aluno e professor, a seta também está para ambos os lados. Isso significa que o interacionismo ela é uma relação que parte dos dois lados, é relacional. O sujeito interage com o objeto também interage com o sujeito, para que assim esse objeto ele possa ser integrado às estruturas cognitivas do aluno. Da mesma forma, aluno e professor. Não é o professor que deposita os conhecimentos do aluno no aluno e não é o aluno que vai direcionar o trabalho do professor somente, mas existe uma relação aqui entre os dois, uma relação dialógica que faz com que o conhecimento seja construído pelos alunos. Então, um ponto importante nesse interacionismo relacionado à educação é que o professor acredita que o aluno ou aluna só aprenderá alguma coisa se ele agir e problematizar a sua ação. Além disso, o conhecimento novo ele é construído por meio de um processo de assimilação e um processo de acomodação. Esse processo de assimilação é quando, por exemplo, o aluno ele se apropria de algum objeto de conhecimento para atender às suas necessidades biológicas ou sociais ou psicológicas. E a acomodação é quando há a modificação dos esquemas, né, das estruturas dos sujeitos em função do objeto. Então, o aluno ele transforma o objeto, ele tem que pensar sobre esse objeto para que tal objeto possa ser incorporado às suas estruturas mentais. Então, quem desenvolveu esses conceitos aí de assimilação e acomodação foi o Piaget. Outro ponto interessante sobre o interacionismo e educação é que o aluno é concebido como alguém que tem uma história de conhecimento já percorrida. O aluno não é considerado uma tábula rasa em que o professor vai depositar os conhecimentos. E outra é que conhecer é transformar um objeto e transformar a si mesmo. A partir do momento que o aluno ele compreende como é que funciona o objeto, como é que o objeto funciona, ele também transforma a si mesmo, né? Porque ele vai aprender a partir disso. E aí nós temos a imagem parabenizando essa teoria interacionista, porque é a perspectiva que nós acreditamos hoje que seja mais viável. Acreditamos que os sujeitos já têm uma bagagem sim, que as experiências são importantes, mas é muito importante também essa interação entre professor e aluno e que o aluno ele possa realmente refletir sobre o objeto de conhecimento, sobre a disciplina que lhe é ensinada, para que a partir dali ele possa ter uma aprendizagem significativa. Aqui eu deixo algumas referências para que vocês possam aprofundar. No material do AVA também tem outras referências que vocês podem estar estudando. Eu desejo a vocês bom trabalho e a gente se vê na próxima unidade. Bons estudos a todos.